Boa noite. Vamos continuar com o nosso estudo de o Sermão da Montanha. E lembrando que na nossa última reunião nós abordamos o tema de não julgar e verificamos como é difícil nós realmente amarmos, procurarmos ajudar as pessoas sem julgar. Agora, sem julgar não significa não reconhecer as coisas, não termos discernimento. Então, vocês veem que é uma linha muito tênue de separação, o não julgamento com se ausentar da interação com a família humana. Nós temos que ter discernimento, fazermos uma avaliação das situações e depois aí vem o toque do iniciado, o toque daquela pessoa que está sendo iluminada, de conseguir ajudar as pessoas sem que elas se sintam invadidas e retruquem, venham a agir de forma contrária àquilo que a gente está procurando ajudar. Não é fácil. Quando a pessoa está desesperada, necessitando de uma ajuda, um ombro amigo, um prato de comida, é fácil ajudar. Mas quando a gente vê as pessoas caminhando para o precipício, e muitas vezes não é um precipício físico, é um precipício mental, emocional, de se preparando para fazer o mal, fazer os outros sofrerem. E conseguir dissuadir essas pessoas de fazerem o mal. Até Jesus teve muita dificuldade. Então, a gente não precisa se sentir frustrado, porque esse é o grande desafio que nós temos em nossa vida. Como ajudar os outros. Porque esse é o sinal da pessoa que está entrando naquela vibração, não só de amorosidade, mas principalmente de sabedoria. Bom, então, o nosso primeiro tema de hoje é um tema que já ouvimos falar muitas e muitas vezes. Pérolas aos porcos. Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Palavras fortes. Em poucas passagens da Bíblia, nós vemos palavras tão retumbantes, fortes como essa, proferidas pelo Mestre. Agora, nós notamos que, mais uma vez, o tema do ensinamento muda abruptamente, de não julgar para não jogar pérolas aos porcos, parece que há um certo hiato. E isso é indicativo de que ou algo foi perdido ou retirado dos registros originais. Eu aproveito o ensejo para chamar a atenção dos meus colegas de estudos que muitos estudiosos, pessoas especializadas em avaliação de
textos sugerem que deve ter havido muita mexida no texto bíblico. Alguns estudiosos já sugeriram isso claramente. Alguns grupos, tendências de escolas dentro do cristianismo sugerem isso. Então, nós temos que estar atentos para algumas passagens, e inclusive hiatos, partes do texto bíblico que a gente sente que está faltando algo. Aqui, entre o não julgamento e não jogar pérolas aos porcos, parece que faltou alguma coisa. Jesus deixa claro que os discípulos devem usar de todo o seu discernimento para pregarem apenas aquilo que os ouvintes estiverem preparados para receber e cumprir. Isso aqui é tão óbvio que eu até me sinto constrangido de estar dizendo isso, porque todos nós sabemos que não adianta tentar ensinar para as crianças do primeiro grau geometria avançada, cálculo integral e diferencial. Então, tudo tem que ter o seu momento, o seu tempo certo. Os grandes seres sabem do tempo certo para as diferentes pessoas ao longo da sua jornada. Vamos nos lembrar que não são só grandes grupos, pessoas que estão inteiramente dedicadas a uma vida material, sensorial e pronto, outros que estão começando a sentir aquele chamado interior, aqueles que estão buscando se comprometer e se dedicar cada vez mais à vida espiritual, aqueles que já passaram de nível, já receberam uma iniciação. E aqui, a primeira, segunda iniciação, é muito importante, interessante que a gente saiba mais a esse respeito. E esse livro aqui, que eu já recomendei anteriormente, A Vida do Iniciado, como tem informações importantes a respeito das iniciações, dos níveis, o ponto em que os discípulos são aceitos e recebem iniciação. Para mim, foi um ensinamento novo de que a primeira iniciação pode ser concedida várias vezes, porque é o primeiro nível e aqueles ensinamentos e comprometimentos da pessoa que está engajada no caminho acelerado, ele tem que ser reforçado no seu comprometimento nesse primeiro nível. É uma espécie de teste. Ok, você vai receber ensinamentos mais profundos, vai receber alguns poderes e vamos ver o que você vai conseguir fazer com isso. E muitas vezes, infelizmente, essas pessoas escorregam. O caminho acelerado é um caminho de subir a montanha direto e escalando a montanha. E quem escala montanhas está sujeito a escorregar, a ter quedas. Algumas dessas quedas são desastrosas,
Então, nós precisamos nos fortalecer, nos determinar, e os grandes seres que nos orientam sabem que a gente precisa dessa ajuda, desse reforço. Não é só para superarmos pandemias que a gente tem uma vacina, uma segunda dose, e depois vem o reforço, e depois o reforço do reforço, e depois fala-se que acha que a gente vai precisar dessa vacina todos os anos. Então, a vida espiritual também segue esse tipo de ritmo. A gente precisa de uma segunda tentativa, de um reforço de uma primeira iniciação. Então, o conhecimento daquilo que a gente necessita, e não sabe que a gente necessita, mas os grandes instrutores, os grandes mestres, os grandes seres, que com uma amorosidade que a gente não se dá conta, com um sacrifício, uma dedicação, permanecer no nosso mundo por séculos e milênios sem fim, para ajudar a humanidade quando eles teriam a opção de seguir um caminho muito mais suave, sem as decepções de lidar com discípulos que viram as costas para o mestre, para o caminho, sem os problemas de precisar atuar no mundo com o corpo físico, tendo que cuidar do corpo físico. Enfim, só aqueles que estudaram mais a fundo a vida dos grandes seres podem aquilatar quanto de dedicação e de compaixão para com a humanidade eles têm e demonstram com o seu trabalho ao longo de milênios para ajudar a humanidade. Então, nós temos que também começar a ter esse discernimento. Só passarmos adiante o conhecimento que a gente está convencido que os nossos irmãos estão preparados para receber e que serão devidamente orientados para utilizar esse conhecimento. Obviamente, o mestre está se referindo àqueles ensinamentos avançados que conferem poder, que só devem ser oferecidos para aqueles que estiverem inteiramente comprometidos com o serviço da humanidade. Ensinamentos que conferem poder. O que é isso? Em resumo, não são ensinamentos teóricos, são ensinamentos que capacitam a cada ser humano a ativar o poder que já está em nosso interior. Deus, Cristo já estão dentro de nós, dentro no sentido, no âmago do nosso ser. A nossa casca externa é o nosso corpo físico. Nós também temos um corpo energético, um corpo astral dos desejos, das emoções. Nós temos um corpo mental. E esse corpo mental tem duas partes: o mental voltado para o mundo exterior e o mental voltado para o mundo interior, para cima. Então,
Além disso, nós temos um corpo intuitivo, búdico, de onde vêm as nossas intuições, e nós também temos, finalmente, o ápice da nossa manifestação exterior, que é Atma, que é o representante, vamos dizer assim, da divindade mais sutil, mais suprema. Então, todo o poder já está dentro de nós. O ensinamento que confere poder é o ensinamento que nos possibilita ativar aquele poder que já está dentro de nós. Isso tem a ver com a Kundalini. Ativar a Kundalini, que é uma força que todo ser humano, e até animais, tem a Kundalini. Então, essa força que está como que aguardando ser utilizada no nosso chakra básico é aquilo que é o grande ensinamento, que deve ser muito bem avaliado se a pessoa está próxima, está suficientemente avançada para recebê-lo em doses homeopáticas. Por que é tão necessário proteger as pessoas delas mesmas com uma espécie de bomba atômica nas mãos? Porque os grandes chakras que estão alinhados ao longo da coluna, a Kundalini está dormindo no chakra base, bem na base de nossa coluna. Quando é ativado um pouquinho ou muito, o próximo chakra para onde a Kundalini sobe é para o chakra sacro, que tem a ver com a sexualidade. Muitas pessoas que brincam com a Kundalini fazem alguns exercícios respiratórios e outros exercícios de yoga, conseguem dar um empurrão na Kundalini e ela sobe até o chakra sacro. E, meu Deus do céu, como isso pode causar terríveis estragos na vida das pessoas. Nós sabemos, a história sabe, nós que aqui estamos, sabemos, já ouvimos falar de várias pessoas que receberam ajuda espiritual e começaram a fazer o bem. Vou citar só um, João de Deus. Uma pessoa que fez muita cura, ajudou muitas pessoas, mas não soube equilibrar, controlar essa energia que lhe permitia ser um curador, imposição de mãos, curar doenças graves, ajudar centenas e centenas de pessoas, mas também ativou o chakra sacro dele e ele se tornou, vamos dizer uma palavra forte, um tarado. Não conseguia controlar a sua libido e abusava das pessoas, das mulheres, num determinado estágio da sua vida. Então, isso é um tipo de perigo que pode resultar. Mas outro perigo que pode resultar ainda mais, com maiores implicações de malefícios para os outros, são aqueles em que a pessoa, depois
de verificar que se tornou um grande conhecedor das coisas do mundo, que é intuitivo, que consegue influenciar as pessoas. Então, vai cada vez mais deixando subir o seu ego. Nós sabemos que vida espiritual é conseguir controlar o ego para que a nossa participação das decisões, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E essas pessoas, então, começam a se sentir tão importantes que são, poderosas que são, e aí se tornam pessoas que querem usar o poder para seu benefício. E aí, o negro é uma pessoa que usa de poderes para benefício próprio. Eu chamo a atenção de vocês, meus caríssimos colegas, para aquela obra que eu sugiro vocês lerem com atenção em estado meditativo todos os anos repetir Luz do Caminho. E Luz do Caminho começa. O primeiro ensinamento de Luz do Caminho é mata a ambição. A ambição prospera com aqueles que conseguiram usar esse poder interior que todos nós temos, expandiram suas capacidades em todos os sentidos, mas em vez de diminuir o ego, deixaram com que o ego tomasse conta de sua mente, de suas determinações. E com isso tornam-se magos negros, aqueles que usam o poder para benefício próprio. E a gente, nesse sentido, deve ter muito discernimento para se lembrar quando nós despertamos para a realidade espiritual. O fato de que nós ainda estávamos querendo nos engajar na vida espiritual, mas ainda muito da vida material governava as nossas decisões, as nossas ações no mundo. Então, nós estávamos com um pé numa canoa e um outro pé na outra canoa, o que significava que, de vez em quando, a gente perdia o equilíbrio e caía na água. Na água, a água simbolizando as emoções, os desejos. Então, isso tem de ser o caminho usual das pessoas, a mudança de interesse das coisas do mundo para as coisas da vida espiritual. E isso aí é uma mudança de orientação, é uma determinação de entrar no caminho apertado, um caminho em que a gente tem que ter muito cuidado, estar sempre super atento para não tomar decisões erradas que podem causar um escorregão, sempre com resultados bem importantes na nossa vida e provavelmente na vida de outros também. Então, é muito importante que a gente, à medida que vamos progredindo, termos muita cautela com aquilo que a gente confidencia aos outros, principalmente nas áreas que têm a ver com poder.
o karma daqueles que recebem poder e usam-no para o bem próprio é um karma terrível, terrível. Por que que é dito que as pessoas podem levar dezenas de vidas do momento em que começa a buscar a senda até alcançar o adeptado, a iluminação, a quinta iniciação? Porque nós vamos dar muitos escorregões, tomar muitas decisões errôneas, inapropriadas. Por isso, ficar muito, muito atento à medida em que nós vamos desenvolvendo capacidades de atuação no mundo, o que a gente faz com esses poderes que a gente vai desenvolvendo e com passarmos isso para os outros. É interessante que Jesus use essas alegorias, não dar aos cães o que é santo, nem atirar as pérolas aos porcos. Por que que ele usa esses animais? Os cães estão ao nosso redor, nas sociedades mais simples, mais orientadas para a produção agrícola, como era o caso das pessoas, da maior parte das pessoas que seguiam Jesus, eram agricultores, eram pessoas simples. Então, os cachorros normalmente estão ao redor das pessoas nas fazendas. Então, não dar aos cães o que é santo. E não atirar pérolas. Por que que ele usa pérolas? Porque o poder é uma pérola, é algo extremamente precioso. Não jogar aos porcos, porque ele usa o porco como um animal que está voltado totalmente para a vida material. Comer e copular, só. Não tem nenhum outro interesse, não há porco de estimação que siga e ajude o seu dono, não tem disso. Cachorro, gato, cavalo, camelo, tudo bem. Mas o porco simboliza aquele animal que vive para a vida material no seu sentido mais grosseiro. E as pérolas, obviamente, o objeto de grande valor, são esse conhecimento transformador. Como é útil a gente desenvolver esse conhecimento transformador, alcançar, por exemplo, a intuição. É bem provável que vários de vocês já se deram conta que volta e meia vocês têm uma ideia, meu Deus do céu, acho que eu devia fazer isso. E se tiverem o bom senso de seguir aquela intuiçãozinha, vão verificar que fizeram a coisa certa. As mulheres são mais intuitivas do que os homens, porque elas se deixam levar com mais facilidade, porque por aquilo que elas acham que é sentimental, veio do coração. Muito bem, aí elas seguem. O homem, quando recebe uma intuição, tem a tendência de ficar analisando. Mas será que é a coisa certa? Mas e se isso? E se aquilo? E aí fica tantas elucubrações intelectivas que aquela intuiçãozinha pede licença e vai embora. Então, é muito importante a gente estar ciente das
pérolas que nos são dadas ao longo de nossa vida espiritual, estarmos atentos para intuições que vamos recebendo, porque a intuição é aquilo de divino em nós, não é divino lá dos céus, não. O divino em nós, que, por razões que nós não entendemos, começa a ser ativado em nós. Então, nós vamos ver como isso é feito justamente na próxima, no próximo versículo aqui do Sermão da Montanha. E essa questão do alerta, nós vemos também no Bhagavad Gita, Krishna alertando o seu discípulo Arjuna: é preciso que jamais digas estas santas verdades a ninguém que não tenha autocontrole e devoção, ou que despreze seu mestre, ou que caçoe de mim. Krishna simboliza o divino no todo e o divino em cada um de nós. Vocês gostariam de fazer alguma observação antes de passarmos para o próximo tema? Elisa, pois não. Raul, assim, a senhora estava falando ali sobre o porco, né? Eu tive que rir porque hoje em dia eu estou um pouco desatualizada, mas se eu não me engano, os porcos eles já são atualmente já estão sendo ensinados. O senhor falou, não, ninguém tem porco de estimação, mas tem gente que tem. E se eu não me engano, é na Inglaterra, eu não tenho certeza. Eles foram adestrados para que farejassem drogas também, né? Então, pobrezinho do porco, daqui a pouco eles estão, sei lá, evoluindo também, mas eles, digamos assim, aquilo que a gente fala, né? Na verdade, o porco é o dono do porco, né? Porque o porco em si ele não é um animal sujo. É a pessoa que cria ele, que muitas vezes mantém ele naquela circunstância. Pocilga. Aquela coisa fedorenta lá mesmo, né? Mas eles... até foi uma grande surpresa quando, aquela vez não, fazem anos, né? Alguém falou assim, nossa, né? O porco tem essa sensibilidade olfativa, mas realmente tem. Então, só um comentário assim, bobo, né? Mas os porcos conseguem se domesticar, assim. Não, Melissa, não é um comentário bobo. É um comentário de que a evolução continua. Nos tempos de Jesus, não se apreciava a alta cozinha, esses produtos da natureza que são encontrados nas florestas, por baixo da folhagem, da terra ali, e os porcos farejadores encontram. E é ótimo que esse avanço, essa interação do animal com o ser humano esteja progredindo, porque os animais se beneficiam muito do cuidado, da atenção, da convivência mais próxima com o ser humano. Todos os animais. A gente conhece histórias de leõezinhos pequenos, de poucas semanas, que perderam a mãe
a leoa e foram encontrados por seres humanos que cuidaram desses leõezinhos. E passam-se os meses, um par de anos, de repente o leãozinho é um leãozão, todo mundo que olha para ele treme, não só nós que trememos com o leão do fisco, mas também o leão da floresta, cresce, mas totalmente afeiçoado àquela pessoa que cuidou dele na infância. Existem vários exemplos disso. E a mesma coisa com qualquer outro animal, e no caso o porco. Mas o que é importante, Elisa, é que Jesus estava certo. No seu tempo, não haviam esses exemplos. Professor? Gostariam de fazer alguma outra observação? Dilceia, não. Boa noite. Namastê. O Boa noite. porco, boa noite. O porco, naquele tempo, né, eu li já em muitas citações que eles eram até considerados assim espíritos imundos, não é? Nos porcos é que estavam aquelas entidades, eu não sei se é a palavra, mas que deveriam ser evitadas mesmo, né? Existem muitas civilizações aí que não comem porco, né? Os próprios judeus acho que não comem porco, as tribos africanas não comem porcos e tal. E daí eu fiquei pensando, quando a Elisa falava, que tudo tem sempre uma miríade de significados, né? Porque além dos porcos terem essa conotação de estarem estritamente voltados para o viés da matéria, tem também, não deem pérolas aos porcos, quer dizer, não deem as joias para aqueles espíritos imundos que vão usar delas contra ti. Que interessante, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas tem muitos detalhes interessantes que a gente pode associar, mas o mais importante é pegarmos a essência do ensinamento do mestre. As pérolas simbolizam os ensinamentos mais preciosos para a vida do ser humano expandir. E é o ensinamento que capacita a evolução acelerada do ser humano. Mas a evolução acelerada tem um paralelo com o perigo de andar de carro em alta velocidade na cidade. Você está com pressa? Então, acelere. Mas o seu objetivo de chegar lá mais rápido, com mais velocidade, vai ter que ser comparado com o risco que a pessoa vai ter de dirigir um carro na cidade com muito mais velocidade. O mesmo paralelo com o progresso acelerado antes que a pessoa consiga firmar realmente os seus compromissos e as suas determinações. Eu imagino que vocês não ficarão sentidos se eu disser que todos nós já escorregamos, já fizemos determinadas promessas, não, eu vou fazer assim, eu vou agir desse jeito, e eu vou me comprometer, isso, aquilo, e depois, num momento de fraqueza, escorrega. Pisa na bola, e depois, meu Deus do céu, como é que eu fui fazer aquilo?
Como é que foi fazer aquilo? O pequenino ego estava dizendo lá dentro, como está sempre o tempo todo, dizendo: aproveite essa oportunidade, é só um pouquinho. Você depois pode fazer a dieta para emagrecer, isso, aquilo. Enfim, a gente sabe como o ego nos faz tropeçar volta e meia. A gente tropeça em muitas coisinhas pequenas, mas às vezes são coisas de maior importância, de maior impacto na vida nossa e dos outros. É por isso que a senda espiritual é muito mais lenta do que nós gostaríamos que ela fosse, porque a nossa determinação inflexível com relação à tentação, as pessoas não devem dizer dessa água eu não beberei, eu não vou cair nessa tentação. Gente, não cai nessa e cai na outra. Então, é muito importante a gente estar ciente que o pequenino ego fica 24 horas por dia procurando encontrar meios de nos trazer de volta inteiramente para a vida material. Nós todos aqui estamos comprometidos com a vida espiritual. E o nosso ímpeto, a nossa marcha é para 80%, 90% do tempo vida espiritual. Mas isso não significa 100%. E nós vamos fazer o progresso acelerado quando o nosso compromisso inarredável for de 100%. Por isso, Jesus alertando, principalmente quando a gente já fez algum progresso, conseguiu ativar essa força da natureza que é nossa, está só aguardando. Aguardando o quê? Que nós possamos utilizá-la. O papai e a mamãe amoroso não dá brinquedos que possam ferir, flechas, bicicleta, antes que a criança tenha aprendido a andar de bicicleta, enfim, armas, né? De chumbinho. Tesoura. Eu me lembro da minha infância como passei por perigos mais incríveis por causa disso. Estilingue. Então, o pai, mãe, responsável, amoroso, é muito criterioso nos brinquedos que concede para os seus filhos. O pai e mãe celestial, com mais razão ainda, porque não é um brinquedo, é um poder que pode causar grandes ajudas para o indivíduo e para outros também, como também pode causar grandes malefícios para si. Dilceia, pois não, desculpe-me. Não, querido, o senhor estava tentando lembrar os nomes dos brinquedos e eu disse faca, tesouras, espadas, punhais. Ótimo, ótimo, obrigado. Isso mesmo. Raul, Dorival. Pois não, Dorival. E essa etapa aí do Sermão da Montanha, o que eu estou entendendo é que a gente vai ter que desenvolver o discernimento
Quando eu receber esse contato divino, e que vai vir do Espírito Santo, vai vir coisas veladas que me dão poder. Aí, na minha vida, não é um líder, não é nada, é eu, sou eu. Aí eu me encho de amor. Eu quero passar para alguém. Aí eu vou falar aquilo que é tão precioso para uma pessoa que não está preparada. Aí ele não está errado de ouvir-me, mas eu estou errado em falar, porque eu falei para a pessoa que não estava preparada para somar com a preciosidade que eu tinha, que era o poder do contato com o divino, e que muitos vão fazer gozações, vão fazer distorções, e aí a gente fica numa situação de muita responsabilidade, porque à medida que eu me aproximo mais do divino em mim, eu começo a ser alvo também de chacota daquilo que eu falo. E aí eu sou responsável por isso. E cabe a mim, e talvez aumente o meu Dharma, pela aquela entrega daquilo que era tão precioso para mim e para o divino, que é o todo. Então, esse discernimento parece muito difícil, porque nós fazemos isso com a maior espontaneidade. É verdade, é verdade. E você vê, Dorival, as pessoas apresentam algo, procuram apresentar sempre o melhor de si. Vamos ver, as moças aqui não vão se incomodar se eu disser isso. Como as mulheres se cuidam da aparência, 2, 3 ou mais vezes mais tempo na frente do espelho do que os homens. Mas é maravilhoso isso, porque as mulheres são como flores na sociedade. As pessoas apreciam a beleza das flores, apreciam a beleza das mulheres também. Só que existe a beleza externa e a beleza interna. E felizes aquelas mulheres que têm uma beleza interna que supera até mesmo a sua beleza externa. Mas isso é maravilhoso. Agora, veja só, as pessoas, mesmo aquelas que já estão engajadas na vida espiritual, dão certa atenção à aparência. Talvez um dos maiores santos brasileiros dos tempos modernos seja Chico Xavier. Ser maravilhoso, mas tinha um pequenino senãozinho, não queria mostrar a sua carequinha e usava uma peruca. Porque achava que era importante não chocar as pessoas com a sua aparência. Então, olha, é um grãozinho de nada isso, mas você vê como, mesmo nos níveis mais elevados, existe um grãozinho de importância que o ego dá para o mundo exterior. E isso, com Chico Xavier, esse ser divino, imagina conosco. Então, vamos. Obrigado. Pois não.
Muito obrigado pela ajuda que vocês estão dando para esse tema tão delicado. Agora, vocês me permitam enfatizar uma coisa que é óbvia, mas as pessoas esquecem. Que todas essas graças, esses poderes estão dentro de nós. A nossa tradição religiosa, não estou falando tradição espiritual, a nossa tradição religiosa, quando se refere a Deus, olha para cima, para os céus, né? Inclusive, na nossa tradição cristã, fala-se muito o Pai que está nos céus. Essa é uma alegoria perfeitamente compreensível para nos dar uma ideia, o terreno e o divino. Então, a gente imagina o divino que está nas alturas, mas o divino está também em cada ser humano, no âmago do seu ser. Deus está dentro de nós. Os poderes do ser humano estão dentro de nós. Então, isso é muito importante a gente se lembrar, porque muitas vezes a gente fica achando que, ao pedir para que essa dádiva seja concedida, que a gente possa superar um determinado problema, a gente pede e faz orações a Deus. Mas não é o Deus que está fora, é o Deus que está dentro de nós que vai atuar na nossa mente, no nosso coração e também no nosso corpo, quando é necessário uma ajuda com relação à saúde. Então, o poder curador da mente é inacreditável. A Lília, que é médica, tenho certeza que poderia contar vários casos de pessoas com fé que se curaram. Mas essa fé é essa confiança no Deus que atua dentro de nós. É Deus, sem sombra de dúvida, mas nós não nos acostumamos a ter consciência de que o divino está no âmago do nosso ser material. E é nesse sentido que é muito importante que nossos pedidos, a nossa orientação seja sempre para dentro. Eu conheço pessoas que conseguiram fazer curas maravilhosas, inacreditável para outros, mas ativaram o divino dentro de si. Conheci uma pessoa que estava com um cisto que apareceu na hipófise. Dores de cabeça, não conseguia ver bem, isso, aquilo. Consultou um médico, outro lá, até que descobriu que estava com aquele cisto. Depois de exames, o médico disse, olha, eu fico penalizado de ter que dizer para a senhora de que tem esse cisto, que a senhora vai precisar operar, que as chances da senhora resistir, não falecer durante a operação são de 50%. E mesmo que a senhora não venha a falecer, pode ter sequelas, porque é bem no centro do cérebro, tem as alternativas de operar por dentro da boca, por aqui, dependendo do ponto em que está o cisto, mas vai ter que perfurar a caixa craniana e
cortar neurônios e mais neurônios. Então, a senhora talvez não consiga sobreviver, 50% de chances, e não se pode dizer que percentual de chances de ficarem com sequelas. Aí, a pessoa que era muito avançada em meditação se recolheu e disse: pois não, quanto tempo o senhor me dá até que eu tomo uma decisão? 3 meses. A pessoa começou a meditar, visualizando o cisto e mandando raios de luz. Fez isso, voltou 3 meses, o médico começou a olhar, mas não é possível, não é possível, e não é possível. Olhava para um raio-x e o outro. O que aconteceu? O que a senhora fez? Meditei. Então, nós temos esse poder de meditação, esse poder de acionar as forças divinas que estão dentro de nós, capazes de curar, não importa o quê. Mas, para isso, nós precisamos ter o karma favorável para isso e aquele conhecimento aquelas pérolas de conhecimentos que a gente não pode estar espalhando por aí. Então, o poder de cura, de transformação está todo dentro de nós. A gente precisa se determinar de ativá-lo. Então, Jesus chama a atenção de que o nosso esforço com relação a esses poderes que estão em nós, essas pérolas, nós temos que imaginá-las como, por exemplo, o equivalente a acionarmos um interruptor de luz para que ele possa iluminar, ativar equipamentos no nosso quarto, na nossa casa, e ativar capacidades de cura, de transformação, seja lá o que for, que a gente tem o poder para isso. O poder da rede elétrica ativada pelo interruptor depende da força do nosso pedido de ativação dessa força interior. O importante é estarmos sempre bem conscientes de que o poder, a força, a luz está dentro de nós. Nós vamos, ao longo da vida espiritual, da escola da vida, aprendendo a ativar mais e mais poderes. Porém, nós vamos achar que o nosso progresso é lento. E tem uma razão para isso. Porque aqueles que estão supervisionando o nosso treinamento têm que estar 99% seguros de que nós não vamos escorregar. Nós não vamos deixar a perder dezenas, se não centenas de vidas com karma negativo por usarmos mal poderes que conseguimos desenvolver com a ajuda sempre dos nossos grandes instrutores. Então, antes de nós estarmos preocupados com jogar as nossas pérolas aos porcos, nós temos que nos concentrar em desenvolver aquelas pérolas, encontrar essas pérolas e usá-las bem.
porque a vida espiritual é a verdadeira meritocracia. Não tem, eu conheço o ministro, eu conheço o presidente, eu sou amigo desse, daquele, importante não. Amizades, conhecimentos, é só o conhecimento do processo, o conhecimento da verdade que nos liberta. A causa é sempre um fator interno. Nenhum fato ou agente material ou mental pode causar um efeito espiritual. Aí você não pode causar um efeito espiritual. Por quê? Porque se uma ação material pudesse gerar um resultado espiritual, seria incompatível com as leis da natureza, porque um efeito seria maior do que a causa. Então, a causa divina em nós é muito maior, muito mais forte do que os efeitos de usá-la no mundo. É sempre Deus que dá a quem pede, mas Deus que está dentro de nós, que nos permite abrir a porta para quem bate. O homem que se considera causa de um efeito espiritual dá provas de profunda ignorância e arrogância. As ações humanas, como dito na passagem, de pedir, buscar e bater, simbolizam o esforço para aumentar a nossa vibração até o nível em que poderá alcançar sintonia com a vibração divina em nosso interior. Essas atitudes de humildade e entrega representam um esvaziamento do ego, isso que a gente não pode se esquecer. Esvaziar o ego para empoderar o divino em nós, para agir através dos nossos instrumentos materiais, do nosso corpo, vamos dizer assim. E Jesus dizia isso claramente em algumas de suas passagens. Por exemplo, as obras que eu faço, não sou eu quem as faz, mas sim o Pai que está em mim. Olha, é o Pai que está em mim que faz as obras que ele faz, os milagres de cura. Né? E, em outra passagem, a minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. Então, o reconhecimento sempre que Deus está em nós, a força está em nós, e a vida espiritual é o aprendizado de nos sintonizarmos cada vez mais com aquilo que é superior e que, na verdade, está dentro de nós. Agora, um desses koans da vida espiritual, algo que a gente fica com o olho arregalado, o segredo da vida espiritual demanda que o homem trabalhe intensamente, como se tudo dependesse do seu trabalho, mas sabendo em seu coração que tudo depende da graça divina. O poder reside na natureza interior que se serve da natureza exterior como instrumento para realizar suas obras. Então, o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso cérebro, tudo isso são os instrumentos para
que a força que está no sutil dentro de nós possa causar efeitos benéficos àqueles que estão no nosso exterior. Estamos chegando ao final do nosso horário. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Pois não. Raul, Pois não. nós batemos a porta a hora que eu estou meditando, orando. É isso? Nós estamos batendo a porta. Batendo a porta. Sempre que nós estamos meditando, sempre que voltamos para dentro de nós, pedimos a Deus, sabendo que a gente não precisa fazer assim, não precisa de coisas exteriores. Porém, os grandes yogis descobriram que existem certos mudras, sinais, maneiras de cruzar as pernas, colocar as mãos em certas posições, isso, aquilo. Tudo isso são instrumentos facilitadores, mas sempre sabendo que a energia está toda dentro de nós. O que a gente faz no exterior é para abrir um canal para que o divino em nós se manifeste pelo material em nós, o nosso corpo físico. Obrigado. Pois não. Encerramos, então? Eu agradeço a presença de todos. Vamos encerrar a gravação e a nossa reunião. Boa noite. Até a semana que vem. Boa noite, Raul.